Olá, colegas, sejam todos bem-vindos a mais um Darwin Conecta, o podcast que transforma ciência e tecnologia numa conversa prática que leva à rotina do nosso dia a dia na clínica. Hoje o assunto é sobre estética íntima, como a ginecologia e a urologia estão redefinindo a função e a autoestima de homens e mulheres. Esse episódio tem o apoio de Darwin Saúde, uma plataforma que conecta médico, clínicas e pacientes em uma rede de conhecimento. Meu nome é Jason Simeonato, sou cardiologista e hoje quem vai nos guiar nessa jornada são duas pessoas muito queridas que eu vou apresentar agora, que é a doutora Ana Zimmermann, ginecologista. Ela fez ginecologia no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre. Tem título de especialista pela Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, pós-graduação em endoscopia ginecológica e pós-graduada em ginecologia regenerativa, estética e funcional. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Jason, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. E o outro convidado, Dr. Gabriel Eluani, que vem para representar a ala masculina, né, Gabriel? Gabriel é urologista, médico aqui pela Unesc, né? Fez cirurgia geral no Hospital São José de Criciúma, urologia no Hospital de Santa Casa de Curitiba, fez especialização em cirurgia robótica pelo Instituto Falk e Internship Fellow em Andrologia na Indiana University. Seja bem-vindo, Gabriel. É isso aí, é um prazerzaço estar aqui contigo, falando dessa coisa tão importante, cada vez mais presente aí nas nossas vidas e no consultório. Perfeito. Então, vou começar com uma pergunta já para vocês. Acompanhando os últimos anos, a gente viu o crescimento da procura, das conversas sobre estética íntima, né? O que vocês acham que motivou esse crescimento da estética íntima? Será que é o paciente que sentiu uma maior necessidade e começou a se questionar, ou simplesmente pela tecnologia que apareceu e permitiu que a gente levasse novas maneiras de cuidar dos nossos pacientes? Eu acredito que por inúmeros motivos, né? Aqui no Brasil, o Brasil é um dos líderes em procedimentos estéticos, só pede para os Estados Unidos. E o Brasil é um país de muita nudez, que a gente sempre cultuou muito essa questão do carnaval, ou mesmo o biquíni da brasileira é menor, a Brazilian Wax, né, é uma forma de depilação completa que é falada no mundo inteiro como brasileira. Então, a mulher brasileira, ela já sempre teve esse olhar um pouco mais claro para sua própria genitália. E, claro, ultimamente, os procedimentos estéticos em geral estão aumentando, dentro de um contexto de beleza, mas certamente muito alinhado ao bem-estar. E claro, a sexualidade da mulher, ela é cada vez mais... ela se apropriou cada vez mais da própria sexualidade e do olhar para tudo isso, né? Então, a sexualidade a relação sexual deixou de ser uma coisa para o homem e passou a ser algo voltado para ela. Então, claro, no decorrer dessa conversa, a gente vai falar muito sobre esses procedimentos. Eles impactam na beleza, na estética, mas certamente eles também impactam na funcionalidade. E eu acho que é isso aí que foi essa virada de chave. Com certeza. E para o homem, Gabriel, teve algo novo que aconteceu, que aumentou essa procura, ou foi um crescimento natural? Sempre teve uma lacuna muito importante na estética íntima, tanto feminina quanto masculina. E o mundo, por ser muito falonizado, né, que o pessoal fala, muito voltado para machismo, para a cultura ali peniana, se pensava que isso era intocável, né? Então, até quando o jeito que eu fui criado, né, minha época de residência, era falado, o paciente se queixou de pênis pequeno, é isso aí, tu tem que aceitar, né? Eu acho que eu tenho essa gordura que incomoda, infelizmente é isso que tu tem que viver. E as pessoas começaram a perceber que às vezes não, eu consigo ter uma mudança, eu consigo ter uma melhora de autoestima, de ter mais segurança, buscando uma coisa segura, que é isso que é importantíssimo pra gente fazer. Então, não é sobre se aceitar ou não, é sobre, será que tem alguma coisa que me incomoda e eu consigo melhorar? Aí sim que entra a parte da regeneração, a parte de estética, tanto na urologia quanto na ginecologia. Ótimo. E como que vocês definiriam a palavra estética
para o homem e para a mulher? É só uma questão de vaidade mesmo? Eu acredito que estética é como se a pessoa se vê. Se a pessoa está satisfeita, excelente. Agora, se a pessoa está querendo se cuidar e buscando uma melhora, não somos nós que devemos evitar isso. A gente tem que estar aqui como um meio de melhora para o paciente. Então, no meu consultório, eu nunca falo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eu pergunto, o que te incomoda? O que tu gostaria de melhorar? Como E o você paciente, está se sentindo? perfeito. Como é que tu está se sentindo em relação a isso? E o paciente fala, não, eu acho que eu estou bem. Então, se tu tá bem, eu tô também, né? E aí, isso para mim é estética, né? O paciente tá bem consigo mesmo. Sim. Certamente, assim, lá na clínica, muitas das minhas pacientes, claro, através do Instagram, sabem que eu trabalho com essa área, e aí me falam assim, ô, Ana, tu acha que eu preciso fazer o quê? Aí eu falo assim, bom, eu é que te pergunto, tem algo que te incomoda? Aí eu sempre dou exemplo. Por exemplo, nariz, né? O meu nariz é um pouco maior do que o esperado anatomicamente. Isso não me incomoda, não interfere na minha autoestima e tá tudo bem. E se um dia interferir, eu vou lá e opero. E tá tudo certo. Então, existe um padrão de beleza pra genitália feminina, onde o que uma mulher espera? Os grandes lábios externos, que sejam maiores do que os lábios internos, que sejam esticados, que seja uma vulva clara, que o lábio interno, o pequeno lábio, ele fique escondido. Então, esse é o padrão de beleza, é o que a gente busca, por exemplo, ao realizar esses procedimentos. Mas a necessidade de se tornar dessa forma, ela vem de um incômodo da paciente, certamente. Sim. Ana, e a gente sabe que as mulheres, elas já se olham, né? Elas se veem no espelho de uma maneira diferente. O homem, às vezes, nem se olha no espelho, né, Gabriel? E a mulher, ela já tem o cuidado com a sua região íntima, porque desde muito nova ela frequenta ginecologista, ela fala sobre a sua saúde sexual, a sua saúde íntima, né? Então, eu vejo um caminho natural para ela chegar até a estética íntima, né? Tem diferenças da mulher mais jovem, da mulher depois da menopausa? Quais as causas que elas te procuram? É puramente estética ou chega a interferir em alguma coisa no âmbito funcional dessas mulheres? Então, eu poderia dividir para você, Jason, em duas, assim, em pacientes abaixo de 40 anos e acima de 40 anos. Abaixo de 40 anos, a queixa principal, assim, é ou relacionada a pequenos lábios, aumento de pequenos lábios, ou mesmo escurecimento íntimo, porque vão muito pra praia e o biquíni e tal. Isso acaba incomodando e elas procuram mais nesse sentido realmente mais estético e funcional. Eventualmente, uma paciente tem um pequeno lábio realmente maior e que acaba isso interferindo na vida sexual dela, né? Sim. Já a paciente 40 a mais, que é a paciente que busca mais esse tipo de procedimento, certamente o cunho regenerativo, o cunho funcional, ele é muito mais evidente. Então, com a menopausa, a queda do estrogênio impacta no corpo inteiro da mulher e na mucosa vaginal não é diferente. Então, a mucosa vaginal vai ficando atrófica e esse hipotrofismo, essa atrofia é relacionada com desconforto na relação sexual, por secura, por falta de lubrificação e fissuras, né? Começa a cortar, a relação sexual ela já não fica mais tão prazerosa, naturalmente, se algo te traz dor, tu já não tens mais vontade de fazer, então vira uma bola de neve relacionado à vida sexual de um casal, né? Então, essas pacientes, elas acabam buscando mais procedimentos que são regenerativos. E a ida para o procedimento estético acaba sendo eventualmente uma consequência, ou mesmo elas acabam identificando que existe esse novo mundo e que os mesmos preenchedores, ou muito semelhantes preenchedores que elas sempre fizeram no rosto, no lábio e tal, então podem ser também utilizados na região íntima. Sim, e acabam conhecendo maneiras de ter um tratamento contínuo também, né? Ou um cuidado contínuo, né? Que não é só deixar envelhecer, porque o nosso corpo envelhece como um todo, né? Exatamente. E, Gabriel, já no homem a gente tem uma maior resiliência, né? Como é que esses teus pacientes, eles chegam procurando estética íntima ou eles chegam dando voltas com outras queixas e acabam descobrindo a estética íntima? Porque
O homem tem essa questão da vergonha, essa questão de não aceitar alguma coisa, de, como tu falou, é assim e vamos deixar desse jeito. Como é que é o teu dia a dia? A maioria dos pacientes, eles vêm meio se escondendo, né? Eles falam, doutor, o que é esse negócio do preenchimento peniano? O que é esse negócio do laser púbico? E alguns pacientes, eles vêm bem pontuais. Eles falam assim, doutor, eu jogo futebol toda terça e quinta e eu tomo banho escondido porque eu tenho vergonha do tamanho do meu pênis. E em casa, como é que é? Não tomo banho com a minha mulher. Tem algum problema na relação? Não, a relação é ótima. A relação é ótima, mas eu não consigo ficar pelado. Eu sinto vergonha. Então, a questão passa muito mais além de ser uma coisa estética, pontual, visual, para uma questão de autoestima. A pessoa acaba se depreciando, ficando com vergonha do que seria socialmente aceito ou não, por um padrão criado, mas tem coisa que pode ser feito. A gente costuma falar que a primeira pessoa que colocou um silicone em seio foi muito criticado. Sim. Quem inventou o cirurgião que fez ali para HD foi descascado, né? E agora a pessoa que está querendo fazer um procedimento íntimo está começando a entender que a questão é muito mais sobre aquilo que as outras pessoas falam, né? E até na classe médica, né? Esse aqui foi para estética. Pô, mas a pele é um órgão, né? Nosso subcutâneo, nossos... Então, é uma área da medicina que exige cuidados, né? Inclusive, deixo alerta, né? Para sempre fazer esse procedimento com gente gabaritada, que tem esse treinamento, né? Bem, e na questão do homem ainda tem muitas vezes ele chega num último momento, né? Ele já, quanto tempo ele ficou em casa ensaiando para procurar um urologista e falar uma queixa dessas, né? Eu vou te falar que a maioria dos pacientes me procuram antes de falar com a esposa, os que são casados, né? Porque eles querem primeiro entender o que é o procedimento, para depois que eles falam, vou fazer, agora eu vou contar para minha mulher, né? O pessoal que já é um pouco mais novo, às vezes o pessoal que tem um namorado, já é um pouquinho mais tranquilo para isso. Mas a grande parte mais velha, assim, casado com mulher, tem vergonha da própria parceira. Exatamente. Né? Então tem que ser muito bem conversado para a pessoa aceitar aquilo que ela está fazendo para depois ir para frente, com certeza. Gabriel, e ainda o foco é o tamanho ou já tem homens que têm outras preocupações em relação à sua estética? O engraçado é que o tamanho na ereção quase nunca é um problema. O problema é o tamanho quando ele tá flácido, que é quando tá na cueca, quando tá na sunga, quando tu vai tomar banho com a tua parceria. Isso que tá incomodando mais o pessoal, é isso que o nosso procedimento principal, que é o preenchimento peniano, ele resolve, né? Que ele deixa mais volumoso, né? Antigamente todo mundo pensava, se tivesse 2 centímetros a mais e tal, sempre aquela piadinha. Aquela brincadeirinha, né? Desde criança. Mas no final das contas o pessoal não quer muito saber do tamanho depois da ereção, porque não precisa de um tamanho tão grande para satisfazer a parceria na relação. E quando o pênis está flácido, como naturalmente ele fica menor, aí sim o pessoal acaba se incomodando mais. Exatamente. E em termos de... vocês sofrem alguns mitos? Vocês têm que desbancar alguns mitos desses pacientes quando eles procuram no consultório, ou não é fácil convencê-los? Eu acho que a minha parte da urologia isso pega bem ainda, porque são procedimentos muito novos, né? Normalmente, a Ana consegue falar isso muito melhor que eu, mas a mulher vai na ginecologista desde 13, 14, 15 anos e todo ano tá marcadinho para ir lá. O homem, 70% do meu público chega lá e fala, minha mulher mandou eu consultar. Às vezes o cara não sabe nem direito o que ele tá fazendo lá. Então, sendo trazido... aos poucos vem essa cultura de se cuidar, porque como você falou, o homem tem que se cuidar também, não adianta nada, a mulher tá lá toda cuidadinha, bonita, região genital perfeita, e o cara tá lá um maracujá velho que não consegue ter relação também, né? Então isso é extremamente importante. Verdade. Eu vejo que muitas das pacientes que consultaram comigo já a primeira vez, pisando esse tipo de procedimento, uma das reclamações que elas tinham é que, assim, não sabiam que existia todo esse mundo de procedimentos.
E cabe aqui também conversar que, assim, apesar de que o médico seja, enfim, outra especialidade, ou mesmo ginecologista que não trabalha com essa área, de entender que a saúde sexual, ela é tida como importante pela Organização Mundial da Saúde, não pela determinação da Ana Cláudia, né? Então, a Organização Mundial da Saúde diz que isso é importante e faz parte da gente, enquanto médico, que presta essa assistência para o nosso paciente, de explicar para ele que existe esse mundo, né? Porque, senão, muitas vezes, acaba que o paciente vai ser insatisfeito com esse médico. Né? Porque fala, poxa, mas eu não sabia que isso existia, ele podia ter me falado. Será que esse médico está desatualizado? Isso é verdade. Então, isso acredito que é muito importante, e desfazer esses mitos, né? Por exemplo, de que não funciona. Poxa, tem inúmeros trabalhos. O laser em ginecologia, ele é aplicado há 10 anos. Trabalhos enormes, com milhares de mulheres, inicialmente realizados principalmente com mulheres com câncer de mama, que tem contraindicação ao uso do estrogênio, que até então era o tratamento mais utilizado, né? Ele é ainda muito, muito utilizado. Eu mesma, apesar de trabalhar com laser há muitos anos, utilizo muito estrogênio dentro da minha prática clínica, mas muitas das mulheres não gostam de ficar usando creme vaginal, fica sujando a calcinha, elas esquecem. E dentro principalmente desse tipo de público, o laser ele vem para facilitar a vida, né? Ana, essa era uma pergunta que eu tinha pensado para te perguntar depois. O laser ele vem como um adjuvante ou ele chega em alguns casos substituir a terapia de reposição para essa área íntima, né? Pensando em atrofia, Jason, assim, o hormônio tópico, terapia hormonal, estrogênio tópico, pensando naquele estrogênio do calorão, né, de tratar fogacho, ele não é eficaz para tratar a síndrome geniturinária da menopausa. Então, se a gente vai usar o hormônio, tem que ser hormônio tópico, né, que são em cremes ou em comprimidos vaginais. O laser, ele se mostra tão eficaz quanto esse tipo de tratamento. Claro que existem pacientes que vão responder mais ao laser, pacientes que vão responder mais ao estrogênio. Então, assim, o público que vai direto para o laser é o paciente que não pode usar o hormônio por algum motivo, principalmente câncer de mama, câncer de endométrio. Mas qualquer outro câncer que é hormônio dependente, existe essa preocupação. Na maior parte das vezes, as mulheres buscam conforto no seu dia a dia. Então, fazer os tratamentos com laser tiram da vida dela a necessidade de ficar fazendo o uso de medicação tópica diariamente, né? O que é bem chato. Falando em laser, traz um pouquinho a parte técnica para nós. Como é que funciona o laser? Como é que é a história da radiofrequência? O que eles fazem a nível tecidual ali? O que eles causam que leva a essa melhora? Porque acaba melhorando espessura, acaba melhorando o tônus, né? Como é que é o efeito dessas tecnologias? Sim, lá na clínica eu trabalho com duas tecnologias principais, né? Então, o laser que eu utilizo é um laser chamado laser de Erbium-YAG, que é um laser que ele é ablativo, né? Ou seja, ele através de um calor, são né, queimaduras, eu digo queimaduras programadas, tecnológicas, pré-estabelecidas, com comprimento de onda específico que atinge a água, né? Então, naturalmente, uma mucosa que é muito, muito atrófica, ou seja, uma mucosa que tem pouca água, ela, como tem pouco cromóforo do laser, acaba demorando um pouco mais para acontecer esse resultado. Então, por isso eu sempre explico para as minhas pacientes, para nunca demorarem muito, porque eventualmente vai ser necessária mais sessões justamente pela forma como o laser atua. Mas ok, o laser ele vai lá, atinge esse cromóforo, e o que ele faz? É uma queimadura que vai estimular o corpo a fazer neocolagênese. É basicamente sobre colágeno. Então, da mesma forma que, por exemplo, na face, essa neocolagênese vai trazer uma maior firmeza do rosto, enfim, causando os efeitos estéticos desejados lá no consultório do dermatologista, na região íntima, essa neocolagênese,
renovação tecidual vai trazer, claro, melhor elasticidade, porque o colágeno é sobre isso, né? Uhum. O que traz no impacto sexual algo muito interessante, porque a mulher na menopausa, ela tem uma vagina menos elástica. Todo ginecologista sabe que ao examinar, fazer um exame especular, eventualmente a gente até acaba fazendo pequenos machucados na mucosa da mulher que não está tratada, né? E então provoca-se essa neocolagênese e, sem dúvida, espessa a íntima da mucosa vaginal. Uhum. Então, torna ela mais resistente, menos suscetível a infecções, um maior equilíbrio dessa flora vaginal, naturalmente fazendo melhor lubrificação, né? Então, Sim. pega os primeiros trabalhos, começaram a olhar assim, nossa, isso aqui até que funciona. Eram trabalhos para ver a vagina saudável, ela tem lactobacilos, né? Então, a mulher na pós-menopausa, ela perde esses lactobacilos por conta de distúrbios de pH. E o laser, ele consegue restaurar, aumentar essa população de lactobacilos muito, muito facilmente, assim. Então, os primeiros estudos de citologia viram isso, depois foram para biópsia e eles conseguem ver justamente todos esses resultados. Atuando na função, tanto que os estudos, geralmente usam questionários, né, para avaliar a resposta das mulheres, quem que respondeu, quem que não respondeu. Então, teria subterfúgios ali, teria avaliações não só pelo questionário, né, como a presença da flora, a presença de tônus, né? Claro, certamente. A maior parte dos trabalhos utiliza esses índices de saúde sexual também, né? Eu mesma já orientei alguns trabalhos na Unesc que mostraram um resultado bem, bem legal das minhas próprias pacientes, mas o laser, ele é um tratamento mais de superfície, né? Uhum. Enquanto o ultrassom microfocado, ele é um tratamento que ele é mais de músculo, é um tratamento mais profundo. E aí, o efeito é basicamente o mesmo, só que por questão de comprimento de onda, ele pega mais profundo. Então, o ultrassom microfocado, ele não atua em absolutamente nada na mucosa. Então, uma mulher que tem secura vaginal, que tem atrofia, ela vai fazer ultrassom microfocado, isso não vai mudar nada. Qual que é a mulher que responde bem ao ultrassom? Qual que é o tipo de indicação do ultrassom microfocado? A mulher que tem flacidez vaginal, né? Porque daí ele vai lá, eu ainda explico para as pacientes assim, que é a mesma coisa que pegar um filé mignon, se ele tá cru, ele é mole, espalhado. Se a gente torra ele, ele fica firme, fica menorzinho. Então, é isso que é feito, acaba sendo feito isso no assoalho pélvico da paciente, né? Que acaba melhorando muitas vezes a incontinência urinária, né? Que acaba vindo com a idade. Sem dúvidas. Na urologia, a gente também usa a radiofrequência, Gabriel? A gente usa principalmente o laser em duas situações. Uma situação é quando a gente vai fazer o laser púbico para reduzir o tamanho daquela gordurinha que fica em cima do pênis, que acaba tapando o pênis. Então, a gente conseguir reduzir essa gordura com um pequeno procedimento, com anestesia local, vai dar um tamanho maior do órgão sexual. E o segundo tipo de laser que a gente consegue usar, é um laser de CO2. Esse laser de CO2, ele vai fazer um corte, vai fazer uma coagulação bem pontual, diminuindo bastante o sangramento. Além disso, ele consegue fazer uma cicatriz muito mais bonita, porque o órgão masculino, quando a gente vai fazer, por exemplo, a postectomia, a circuncisão, a gente junta uma pele numa mucosa, então às vezes o processo de cicatrização não fica tão legal. Então, quando a gente consegue adequar uma tecnologia que melhora isso, o processo de cicatrização fica melhor e o resultado estético fica melhor também. Tu consegue usar uma tecnologia dessas numa técnica já, né, mais conhecida, milenar, exatamente, melhorando o resultado em cicatrização e tudo, né? Com certeza. Então, sabe que eu nem tinha pensado nessa parte cirúrgica, nós estávamos aqui falando sobre procedimento, né? Mas realmente, talvez uma grande virada de chave para aumentar o número de procedimentos cirúrgicos e estéticos íntimos, as linfoplastias, e agora, na maior parte das vezes, a gente associa a cirurgia de clitóris também, foi passar a utilizar o laser de CO2 nesse tipo de cirurgia, né? Então, eu vejo assim, hoje, enfim, eu trabalho tanto com o laser de CO2, ou com os eletrocautérios de alta frequência, né, que eu utilizo o Wavetronic. Eu vejo que o laser CO2, ele traz um bordo mais bonito, uma recuperação cirúrgica mais rápida, uma cicatrização mais rápida. O laser uma gota. Ele é usado para fazer o corte. Ou para fazer o corte. E ele já tem a função de cauterizar no mesmo momento.
É que quando a gente fala assim, o laser, eu tava falando até agora da parte de atrofia, ele é ele pode ser feito como corte, porém não funciona tão bem nesse sentido. Agora, o laser de CO2, ele é exatamente o que o paciente imagina, assim, ele tem aquela luzinha e ele faz e corta Aquela coisa o órgão. Aham. de filme, né? Exatamente. O laser de CO2, ele traz um corte excelente, específico e não machuca o tecido errado, né? Então, ele traz um resultado estético muito importante. Uhum. E ele ajuda muito no controle do sangramento também. Então, um paciente que quer operar e poucos dias já tem que voltar a fazer uma atividade, não consegue ficar muito, o laser de CO2 é excelente para o resultado pós-operatório. Como essas tecnologias novas, elas vêm para melhorar a reabilitação do paciente, né? Vocês estão falando ali de uma questão estética melhor, né? Na hora de fazer o fim dessa cirurgia, de reabilitar ele para voltar para as atividades mais precocemente. Então, são tecnologias que não são só para deixar bonitinho, né? São para devolver a pessoa para a qualidade de vida o mais rápido possível, né? Sem dúvidas. E, Gabriel, a questão de utilização dessas tecnologias de energia para pós-prostatectomia, para reabilitação pélvica, o que a gente tem nesse segmento? O paciente falou para mim, eu operei minha próstata e agora minha vida acabou. Ele tinha ficado 5 anos sem conseguir ter relação com a sua esposa, já estava 35 anos casado e não conseguia mais ter relação. Por quê? Porque ele não foi bem orientado. Foi bem orientado, não fez o tratamento sequencial, e isso realmente acaba com a vida, né, de qualquer um, né? Acaba com a autoestima, atrapalha muito o casamento, né? E tudo isso consegue ser muito conservado no cenário pós-cirurgia de próstata quando a gente faz uma reabilitação sexual e peniana. Hoje os estudos trazem muitas limitações quando o paciente não é adequado a isso, porque tem um cenário que é oncológico, que é até tirar o câncer. Então o paciente está sofrendo, tirou o câncer. E agora? E a vida depois? Quando o câncer de próstata ele é diagnosticado cedo, ele tem mais de 95% de cura. Sim. Né? E o paciente vai viver mais 40 anos sem ter relação, perdendo xixi? Não. Então, aí que vem todo o cuidado, todas as terapias que a gente consegue fazer. Então, hoje em dia, nesse cenário, a gente tem fisioterapia pélvica, que é muito importante, várias questões de radiofrequência no assoalho pélvico para fortalecer o local. Tem várias terapias, como terapia de bomba a vácuo, ondas penianas que vão melhorar a vascularização local, né? Injeções penianas, prótese peniana, tudo isso para trazer a autoestima, para trazer a sexualidade do casal de volta. Que muito tempo isso fica abortado, né? E tu vê como é essa cabeça do homem, não consigo, acabou. Às vezes a gente vê no consultório, doutor, não sou mais homem, né? Vocês já devem ter ouvido essa história. E essas pessoas pararam no meio da jornada, né? Como tu tá falando, tu tem uma série de mecanismos hoje de terapias para tentar reabilitar essa pessoa até chegar na prótese, né? Quando é inevitável e faz toda a diferença, né? E uma coisa que é muito importante é que quanto antes o paciente, aqui no cenário, né, de reabilitação pós-cirurgia de próstata, quanto antes o paciente começa a reabilitação, melhor vai ser a reabilitação, mais fácil vai ser a reabilitação e menor vai ser o prejuízo dele. Então, tem paciente que chega lá 5, 6 anos depois falando, meu pênis encolheu, tô com dor, não consigo mais ter ereção, e poderia ser tudo isso tratado no começo. É que, sem dúvidas, histórias como essas é que motivam, né? Que sempre me motivaram e que motivam, claro, o Gabriel, a gente já conversou sobre isso várias vezes. Isso é que nos motiva de sair de casa para fazer cursos no Brasil, fora do Brasil, gastar dinheiro para quê? Porque essas histórias, por exemplo, eu tive uma paciente que o marido dela, ela é casada há muitos e muitos anos, teve câncer de mama, diagnóstico de câncer de mama, o marido esteve do lado dela, enfim, ficou, logicamente, né, cuidando dela todo esse momento, e ela curou, porque também diagnosticado de forma precoce, altas taxas de curas, depois ela foi voltar para a vida normal,
começou a utilizar medicamentos que promovem tanto o hipoestrogenismo, justamente para impedir a recorrência do câncer, mas que também fazem atrofia. E o que acontece é que, quando ela consultou comigo pela primeira vez, fazia 8 anos que ela não tinha relação sexual. Uma mulher jovem, bonita, tinha reconstruído a mama com prótese, estava ótima. Mas ela falou, poxa, meu marido, ele esteve comigo todo esse tempo, me ajudou e tal, e hoje isso é um problema pra gente. E aí, enfim, começamos o tratamento com laser, e ela, depois de algumas sessões, voltou a ter vida sexual. Eles fizeram uma viagem de casal, assim. Ela falou, Ana, foi uma lua de mel. E, enfim, isso... Meu Deus, isso é muito satisfatório, né? De ouvir dentro da nossa prática clínica, assim, entender a valia disso tudo. E acontece, eu e o Gabriel, nós nos encaminhamos paciente quase que diariamente, porque o que acontece é que às vezes um fica bom e depois o outro não consegue acompanhar. Tu tem que equalizar o casal, né? É difícil isso. Acontece muito. A paciente vai lá, começa, por exemplo, vai para consultar por fogacho. Tava com calorão, começa a fazer reposição hormonal, melhora daquilo, inicia estrogênio, inicia testosterona, tava com uma atrofia, laser e tal, e ela fica ótima. Então ela falou, Ana, agora o meu marido, antes meu marido reclamava de mim, agora eu que tô reclamando do meu marido, daí eu falo, bom, vai lá no Gabriel. Agora já sei onde te encaminhar. Tem bastante isso mesmo, realmente a gente compartilha muito, porque o nosso pensamento sobre sexualidade é muito comum, né? Sim. A gente tem zero tabu no consultório, não tem preconceito nenhum para lidar com aquilo que incomoda o paciente. Se a gente já chega bloqueando, o paciente vai ser bloqueado mais ainda. Então, a gente não tá lá para julgar, né? Exatamente, zero julgamento, né? Quando vem um paciente com problema, tu não pode devolver um problema maior ainda, tu tem que ajudar a resolver. E nessas situações que o casal não tá alinhado, a ginecologia e a urologia vão se ajudando para deixar o casal. E essa história que vocês colocaram ali é que assim, ó, toda doença deixa a gente triste, toda doença deixa a gente para baixo. Mas a questão sexual, eu acho que ela tá muito associada ao bem-estar, ao nosso psicológico, de tu acordar bem, né? De tu tu tem uma vida ativa com a tua esposa, provavelmente tu tá vivendo um momento melhor com a tua esposa, porque ele reflete todo um contexto, não reflete só o sentido de funciona ou não funciona, né? E aquela pessoa que joga o pano, eu não funciono mais, eu vou deixar assim, às vezes ela acaba se retraindo, o relacionamento do casal acaba ficando ruim, né? Então... eu sempre falo assim, a libido, pensando principalmente num contexto feminino, né, que enfim é onde eu sou especialista, libido ela é a cereja do bolo do bem-estar. Então, às vezes a mulher fala assim, poxa, eu tô sobrecarregada, tem meus filhos, tem minha casa, meu marido não me ajuda em nada, e aí eu tô sem vontade de ter relação sexual. Claro, naturalmente, né? Porque a libido da mulher e do homem funciona muito, muito diferente, né? Então a mulher precisa ser estimulada, e eu não digo fisicamente, digo em inúmeros aspectos, a mulher é sexualmente neutra. E ela precisa ser estimulada de vários sentidos para ter vontade de se relacionar sexualmente, né? E o entendimento disso, e o que eu acho é que o médico que de repente não tem essa vivência, ele não quer ouvir tudo isso. Porque isso demora... É uma terapia, não é uma consulta médica, é uma terapia, onde esses tratamentos que nós citamos anteriormente, eles servem para complementar pontualmente queixas que essas pessoas têm. E às vezes tu tratar libido, tu tem que ir lá pegar o bom dia que o marido deu para ela, né? Mesma coisa o homem, então é todo um contexto psicológico por trás, né? Tem que ser um pouco psicólogo para esses casos, né? Demais, eu costumo falar para meus pacientes que a relação, ela começa muitas horas antes da relação. Não adianta o cara querer tomar um comprimidinho ali e vai para cima e o bicho pega. Mulher não funciona assim, meu chapa. Homem não até tem funciona. Botão de liga e desliga. Ô, Gabriel, agora eu tive uma ideia. Eu vou fazer um manual para os teus pacientes e tu faz um manual para mim. Olha, vai vender bastante. É bom. O homem não costuma entender a mulher e a mulher não costuma entender o homem. Mas é que aí tu tá numa posição diferente, porque o manual que ela vai fazer pro homem, cara, vai ter 2 folhas, olha, para te estimular o homem, 2 folhinhas ou 2 dá oi pra ele, né? Exatamente. Agora o teu vai ter que ser grosso. Não é fácil, O homem tem que ir atrás, tem que ajudar a cozinhar,
tem que se cuidar, tem que fazer um carinho, tem que comprar flor. Não adianta só chegar lá na hora da relação. Então vai tudo isso, tem que ajudar com a família, senão o negócio não vai pra frente. Tem essa. E hoje a mulher já tem uma cabeça diferente, né? Ela tá no mercado de trabalho, ela tem tantos compromissos quanto o homem, então equalizou muito, né? E os cuidados em casa tem que ser dos dois, não existe mais chegar em casa e dizer, isso aqui é só da minha esposa, isso aqui é só do homem, então diferenciou bastante coisa. E na questão de injetáveis, né? A gente tem aí os preenchedores híbridos e quais os critérios de seleção dele? Porque tu tem injetáveis que são permanentes, tem injetáveis que são reabsorvíveis, né? Como é que tá como é que tá o uso dessas tecnologias? Em geral, os injetáveis permanentes, né, os preenchedores, como, por exemplo, metacrilato, PMMA, eles já não são mais utilizados, né? São indicações bem específicas atualmente. Então, no âmbito ginecológico, o preenchimento de grandes lábios, ele é feito principalmente com ácido hialurônico. O ácido hialurônico é o mesmo que faz, né, preenchimentos de lábio, de malária, enfim. Só que de acordo com a reticulação, ou seja, de acordo com o arranjo entre as moléculas de ácido hialurônico, ela vai ter funções diferentes, né? Seja de projeção ou de volumização, isso a gente utiliza reticulações diferentes, mesmo no mesmo grande lábio. E quando não reticulado, que é um ácido hialurônico que é bem aguinha, ele tem uma função muito interessante que é de hidratação. Então, utilizo muito injetável na mucosa vaginal, então dentro da vagina mesmo, num cunho totalmente funcional para melhorar a lubrificação. Resultado maravilhoso, gosto muito de associar, assim, tem pacientes que moram fora do Brasil, não vão conseguir ficar 3 meses aqui para fazer o tratamento de laser, faço laser com ácido hialurônico e em uma única sessão ela já consegue ficar realmente muito bem. E, claro, pensando ainda em injetáveis, em especial, assim, quando eu vou trabalhar com volumização de grande lábio na paciente, agora tem muito, assim, pacientes que utilizam essas canetas para emagrecer, Mounjaro, Ozempic, o pessoal perde peso e fica com a vulva murcha, fica murcha. Isso incomoda muito as pacientes, elas estão lá todas num contexto de fazendo exercício, sentindo bonitas e olhando lá para baixo. E ainda hoje eu fiz um tratamento com Radiesse, que é a hidroxiapatita de cálcio, uma paciente minha, e ela falou assim, Ana, porque eu olho pra minha vulva e parece que ela não é minha, porque o resto tava tudo super bem, sabe? O rosto bonito, o corpo bonito. E aí, os bioestimuladores, que são, então, produtos que eles não vêm só para volumizar, não tem um efeito mecânico. Eles vão estimular o colágeno, né? São bioestimuladores de colágeno, que aí na ginecologia a gente utiliza o ácido polilático e a hidroxiapatita. Então, eles vêm para trazer uma firmeza, porque o grande lábio, ele tá sob ação da gravidade. Se a gente preenche algo, eu falo para o paciente, bom, se a gente fizer preenchedor aqui, vai parecer um saquinho, porque pesa. Exato. Diferente se a gente faz um bioestimulador que firma todo aquele tecido. Então, por isso a importância de estar também com um profissional que esteja preparado, gabaritado para fazer esse tipo de procedimento, porque às vezes falta eventualmente pode faltar esse bom senso, né? Essa vivência, certamente. Mas, e claro, alguns procedimentos ainda injetáveis que estão super em alta fora do Brasil e agora estão vindo para cá, que é a aplicação de exossomos e PDRN. O PDRN foi muito falado porque ele é derivado do esperma do salmão e várias famosas têm feito esses tratamentos e hoje lá na clínica a gente já disponibiliza tudo isso em formato de drug delivery, né? Que é faz o laser e aplica esses produtos que vão fazer... Tu associa 2 técnicas no mesmo momento. Potencializando, assim, de uma forma maravilhosa o efeito de ambas, sem dúvidas. E esses efeitos tu consegue já ver pós-procedimento. Tu já consegue ter uma resposta. Ou leva alguns dias para ter o efeito todo. É isso, se a gente for falar de preenchedor, é na hora, né? Na hora. Tanto que eu sempre dou o espelho para elas e elas ficam maravilhadas. Aí levantam, ficam se olhando no espelho, assim, é na hora o resultado, claro. Mas quando se trata da parte mais regenerativa, de funcionalidade, a maior parte dos tratamentos, eles não são tratamentos que vão atuar imediatamente. Eles vão lançar ali
um mecanismo onde o próprio corpo vai fazer, então, aquela biorremodelação. E isso geralmente varia em torno de 30 a 45 dias. Então, citando o laser, né? A segunda sessão, que é feita 30 dias depois, ali a paciente fala assim, nossa, eu já tô começando a melhorar. E eu falo assim, esse resultado, ele não é dessa sessão de laser, ele é da laser do mês passado. Exato. E pro lado masculino, Gabriel, eu acho que é o carro-chefe ali, quando se fala em engrossamento, né, circunferência. Nós temos 2 principais procedimentos para fazer na região masculina, que é o uso de ácido hialurônico para dar volumização, né, que ele vai deixar o pênis mais grosso e mais comprido, né, ele fica mais pesado. Então, quando o paciente se queixa, quando tá murcho, ele fica muito encolhido, fica preguiçoso. Esse que é o negócio que a gente vai conseguir fazer. Então, a gente faz algumas técnicas americanas que conseguem volumizar bem no local específico, e como a Ana falou, tem que ser feita no local certo, tem que ser usado o produto certo e tem que ter os cuidados certos, né? A gente encontra esse tipo de produto em qualquer lugar, sim, né? Mas a gente está mexendo ali com uma obra-prima, né? Eu costumo falar para o paciente, tu tem um pênis, então vamos cuidar bem dele. Exatamente, né? E assim, o cara... A região íntima é que nem mexer no olho, né? Não, para aí, vai com cuidado que é sensível, né? Tem que valorizar. E a gente consegue fazer o uso do Botox, a toxina botulínica, tanto na bolsa escrotal, tem paciente que tem a bolsa muito retraída e ela precisa ficar um pouco mais relaxada para dar volume, tanto nos pacientes que têm aquela retração peniana durante anos, a gente consegue fazer a aplicação do Botox peniano numa região específica, para ele aos poucos ir conseguindo relaxar também. Mas aí, enquanto tu tá com o efeito do Botox, tá relaxado, ou com o tratamento crônico ali, ele chega... Não, com o efeito do Botox, ele relaxa. O que a gente costuma fazer é associar o preenchimento com o Botox, porque o Botox ele vai relaxar a musculatura e aí o preenchimento vai dar mais volumização, que vai esticar o pênis. Aí ele vai se mantendo esticado enquanto estiver com o produto ali. Ô, Gabriel, isso aí, então, ele acaba aumentando o comprimento quando não tá em ereção, né? E ele aumenta a espessura. Mas, e esse aumento de espessura, quanto se tem de ganho de aumento? Boa. Ali? A maioria dos pacientes perguntam assim, doutor, eu posso botar tantos ml? E a questão não é se tu pode ou não botar. Se pode, a maioria pode. Mas a gente tem que ver se vai combinar com o teu pênis. Sim. Então, a gente costuma fazer uma técnica que se chama urofil, que é uma técnica estagiada. A gente planeja o final e vai colocando aos poucos para atingir aquele resultado. Então, como você falou, o pênis ele vai ficar mais esticado quando estiver na flacidez e ele vai ficar mais volumoso tanto na flacidez quanto em ereção também. A gente sempre costuma falar que a região vaginal, ela tem os principais, isso a Ana vai falar muito melhor que eu, mas os principais receptores são na entrada e laterais, não no fundo da vagina. Então, o paciente que quer também agradar um pouquinho mais a parceira, ele fazendo essa volumização, acaba, né, ajudando. Então, a gente compartilha muitos pacientes que faz isso. Vão lá na Ana, fazem um bioestimulador, fazem preenchimento, vão ali comigo, o paciente faz um preenchimento, e aí o casal tá pronto para curtir a segunda lua de mel do casamento. Boa. Né? E se coloca o preenchimento desde a base até a glande? A gente consegue colocar em todo o espaço que a gente diz que é abaixo da pele. Então, a parte da cabeça do pênis não é colocada. Na glande, não. Porque a glande tem muitos vasos sanguíneos, então absorve todo o ácido hialurônico em torno de 2 semanas. Tem muita gente que faz, mas não deve ser feito, né? O preenchimento em si, ele faz uma volumização da haste peniana, né? Que é logo abaixo da glande, né? Tanto na parte de cima, a parte dorsal, quanto as partes laterais. Perfeito. E eu acho que nas duas situações, os efeitos adversos, que diria, seria ficar o quê? Um granulomas ali, ficar alguma nodulação. Tem como reverter se tu fizer alguma área que ficou com excesso? Porque tu faz a aplicação, eu acredito que às vezes pode ir um pouquinho mais num lugar, um pouco menos no outro, né? Sim, essa é uma questão que é muito relevante, porque as nodulações e imperfeições são facilmente resolvidas com massagem. Às vezes a gente injeta um pouquinho de corticoide pensando em bioestimuladores principalmente,
Mas o meu medo, né? O medo que todo mundo deve ter, infelizmente nunca me aconteceu, mas enfim, o medo é a aplicação intravascular desse tipo de produto. Porque vamos lembrar que o ácido hialurônico, ele é um gel, né? E ele vai lá e se a gente aplica intravascular, ele faz oclusão, isquemia daquela região, uma região que para qualquer pessoa, seja para a mulher, seja para o homem, é extremamente importante. Então, não vamos banalizar assim também, porque esses procedimentos, eles são importantes e eles têm os seus potenciais riscos, né? Claro que respeitando, conhecendo a anatomia, respeitando a técnica, isso é praticamente impossível de acontecer. Mas, realmente, questões muito, geralmente, dos preenchedores, assim, alguma irregularidade, algo fácil de resolver, e o nosso medo é a aplicação intravascular. A gente usa o ácido hialurônico, né, de marcas muito premiadas, porque o ácido hialurônico, ele já tem no nosso corpo. Então, o nosso corpo tem um baixíssimo potencial de reação ao produto, o que não acontecia com outros produtos, né? E além disso, falando do ácido hialurônico, a gente tem a hialuronidase, que consegue fazer o dissolvimento pontual, né, de algum local. Então, o principal é a gente fazer uma técnica bem feita com o produto ideal, né? Não chegar aí, eu vou botar tantos ml porque o cara falou que ia ser tanto. Se não der certo, eu resolvo facilmente. Não, exatamente, tem que ter cuidado. A gente pega muitos pacientes que fazem fora num local não muito conhecido, vem com o negócio todo deformado e dá mais trabalho para ficar legal, né? Resolve? Normalmente resolve, mas dá mais trabalho, o paciente acaba gastando mais. Sim. Então, vale mais a pena tu investir num local seguro, que saiba bem o que está fazendo, do que às vezes ter que investir 10 vezes e ainda correr risco de uma infecção maior. Eu acho que a gente pode ser claro aqui, né? Então, na verdade, assim, quem entende de vagina é ginecologista, quem entende de pênis é urologista e pronto. Eu também acho. Né? E pronto. E a questão de... Eles são biodegradáveis, né? Como é que funciona isso? Tu vai fazer um procedimento desses e depois tu tem que fazer com alguma... No rosto, eu acho que eles têm uma meia-vida mais curta, né? Como é que funciona na região íntima? Cada quanto tempo tem que fazer esses... Na urologia, a gente chama isso de manutenção, né? Por exemplo, o paciente fez 14 ml de preenchimento. Pô, mas daí daqui a 10 meses vai ter que fazer 14 ml de novo? Não. A gente colocando no local certo, né, com a técnica certa e usando um produto bom, ele tende a ser absorvido mais lentamente. Né? A gente vê na prática da urologia os materiais que na face são absorvidos em torno de 6 a 8 meses, na região peniana vão para 8 a 10 meses. Tem pacientes meus que vêm uma vez por ano fazer um retoque. E a gente costuma falar isso. Interessante, né? A gente precisa fazer uma manutenção para tu ter aquele resultado. Se o paciente vem voltando, absorveu um pouquinho mais na base, um pouquinho mais em cima, tu vai colocando 1, 2 ml, tu não vai precisar fazer todo aquele investimento inicial. E manter aquele resultado que tu quer. Né? Do ponto de vista técnico, quanto mais duro for um ácido hialurônico, maior o tempo que ele leva para ser absorvido. Com mais dificuldade o corpo consegue dissolver aquele ácido hialurônico. Então, naturalmente, na face, a gente quer um resultado mole, assim, não dá para ficar duro, senão fica aqueles rostos meio caricatos, assim, né? Então, esses ácidos hialurônicos, eles são dissolvidos mais rapidamente. Depende muito, né? Pensando na região íntima, geralmente 12, 18 meses, um ano e meio, mantém com resultado legal. Não acho, eu tenho pacientes que eu já fiz 3, 4 preenchimentos, ou seja, já há algum tempo, né, alguns anos refazendo, e o que todo mundo vê, o que todo mundo espera é exatamente a mesma coisa. Prefiro não aguardar tanto tempo para fazer a manutenção, porque eu não quero que seja tão perceptível assim a mudança, que é o que a gente quer fazer, aquele aspecto natural, assim, que é o mesmo que vale para face hoje, né? Sim. Ninguém espera ficar tudo ruim para ir lá e fazer um monte de coisa. Com as técnicas que a gente usa hoje em dia, ele tende a durar isso que a Ana falou, em torno de 12 a 18 meses, né? Colocando bem, é um produto que mantém bem, e é isso, é colocar do jeito certo, no local certo. E acaba sendo durável, né? Sim, procedimento estético que dura esse tempo todo. Claro, exatamente. Quando o paciente coloca num local que é muito vascularizado, aí ele tende a absorver um pouco mais rápido. Aí vai da habilidade do médico fazer.
e do produto que ele está se utilizando, ser um produto bom. Sim. Tu falasse no começo do pessoal também que busca o clareamento, né? Uhum. Como é que se trata esse clareamento da região íntima? É com creme, com peeling, com outras técnicas? Com tudo junto. Tudo junto. Ainda Não tem uma receita de bolo ainda, né, Ana? eu estou finalizando um super protocolo, inclusive bem diferenciado. Por quê? Porque percebi, nesses 7 anos aí que eu trabalho com estética íntima, eu percebi uma coisa. Existem pacientes que respondem melhor ao laser, pacientes que respondem melhor a microagulhamento, peeling. E agora, recentemente, fui no Congresso Mundial de Ginecologia Regenerativa e Estética, e aí foi falado muito sobre isso, né? Sobre o mix de técnicas para promover o resultado ideal num período, né? Curto período, e certamente com menos função para o paciente, para não ficar indo várias vezes, também pensando, claro, na questão financeira. Então, hoje, eu faço um mix. Na maior parte das vezes, a paciente começa o procedimento com esse protocolo, com microagulhamento, com ativos que são clareadores, que vai tirar, porque diferente do rosto, quando no rosto a gente tem qualquer manchinha, o rosto tá lá fininho, manchinha já vai direto no dermatologista para resolver aquilo. Exato. Agora, a vulva, ela é naturalmente já mais espessa, porque é uma área de grande atrito, então assim como nosso joelho, nosso cotovelo é mais hiperqueratinizado, isso também acontece na vulva. E quando aquilo incomoda a mulher, geralmente já é num grau mais avançado. Então, fazer um laser não ablativo, eu tenho o laser de Q-switched, que é o mesmo laser de tirar sardinha do rosto. Tá. Parece uma ideia maravilhosa. Só que se aquela vulva ela tá muito espessa, esse laser ele não faz nem cócegas. E aí é que entram os procedimentos que visam retirar essa camada mais superficial, para que no mês seguinte o laser possa ir lá e fazer a função dele. Pô. Que é a questão da medicina no geral, né? Tudo, um problema pequeno, tu trabalha com uma solução simples, né? Um problema grande, tu vai ter que ter um esforço maior. E a questão de tu fazer um acompanhamento para desde o início tu ter tudo isso saudável, né? Não deixar chegar num nível que depois é difícil, né? Sem dúvidas. Naturalmente, o home care, né? Enfim, os ativos clareadores, da mesma forma como faz skincare, muitas das minhas pacientes têm também esses cuidados que envolvem a aplicação intravaginal de ácido hialurônico para hidratação. Então, hoje existem uma gama imensa de produtos que visam fazer a hidratação da mucosa vaginal. Né? Então, da mesma forma que a gente passa hidratante no rosto antes de dormir, passa hidratante na vagina antes de dormir. Vejam bem, na vagina, não fora. Não, né? exatamente. Então, isso, claro, produtos específicos que a gente isso, né? imagina que na vagina já seria naturalmente úmido, né? Que não precisaria uma hidratação, né? Então, o que tu tá falando já não é tanto assim, né? Deveria ser, claro. Mas na mulher pós-menopausa isso não acontece mais, porque perde essa fisiologia. E um clássico também é a mulher que usa Roacutan. O Roacutan, ele faz ressecamento de todas as mucosas, inclusive a mucosa vaginal. Então, muitas das minhas pacientes também procuram esses tratamentos, sejam com lasers, com a aplicação injetável de ácido hialurônico, e utilizam o ácido hialurônico em casa para tentar suprir esse efeito ruim do Roacutan. Ótimo. Deixa eu deixar uma pergunta agora na mesa para vocês. Antes dela, existem técnicas cirúrgicas também, né? Acho que tanto para a questão masculina quanto a feminina. Como é que vocês veem isso? O que vocês conseguem oferecer do lado cirúrgico? Hoje em dia a gente tem uma gama muito grande para quem quer buscar uma melhora, né? Eu atendo várias pessoas que são empresárias que elas falam, eu preciso fazer minha fimose, mas semana que vem eu tenho que estar em São Paulo. O que a gente usa nesses casos? A gente usa um grampeador na hora de fazer a postectomia, que é essa cirurgia, que ela coloca alguns grampos locais em vez dos pontinhos na mão convencionais. E a gente faz uma técnica na hora de fazer o curativo também, bem mais aperfeiçoada,
que ajuda o paciente a ter menos dor no pós-operatório, menos sangramento, deixa a cicatriz muito mais estética e ele volta às atividades muito mais rápido. Então, isso é um grande agregador para a gente, né? A gente consegue usar o laser de CO2 nas cirurgias que a gente vai precisar fazer algum corte, como a postectomia, para ter um resultado bem mais específico, com uma cicatriz muito mais estética, muito mais bonita também. A gente tem o laser púbico, que ele murcha aquela gordurinha que fica em cima do pênis, que acaba escondendo. Então, as pessoas às vezes ganham de 1 a 2 centímetros só reduzindo aquela gordura. E para os pacientes que são ou pós-bariátricos, ou pacientes que são muito gordinhos, que tem bastante gordura, bastante pele nesse local, a gente faz uma dermolipectomia. Essa cirurgia é uma cirurgia que a gente compartilha da cirurgia plástica e a gente faz uma redução de todo esse monte público que está cobrindo o local. Além disso, a gente tem a escrotoplastia, que é para os pacientes que têm o pênis com a inserção da bolsa escrotal muito em cima, então acaba escondendo um pouquinho, a gente joga para baixo. Ou os pacientes que já são um pouco mais velhos, tem aquela bolsa caída, o pessoal fala, até brincando que tá roçando no joelho, a gente faz um lifting de bolsa escrotal, então a gente faz uma redução e fica com um aspecto estético muito legal e funcional muito bom, porque daí não fica tanto roçando ali quando o paciente está dormindo, caminhando, ainda tendo relação. Muitas opções, né? E a questão da dermolipectomia faz por aspiração também ou é aberto? Tu acaba... A lipoaspiração é quando tem pouca quantidade de gordura. Quando a gente tem maior quantidade de gordura, por exemplo, paciente que é bem mais gordinho ou maior quantidade de pele, por exemplo, pós-bariátrico, aí a gente tem que fazer uma cirurgia que a gente retira uma faixa de pele e toda aquela gordura para baixo e refixa o local da inserção do pênis. Então ele fica um pênis muito mais aparente também, às vezes ganhando até 3,5 centímetros de volume peniano aparente. Muita diferença. E Ana, nas técnicas cirúrgicas da gineco? Cirurgicamente, vou colocar assim, de cima para baixo, né? Pensando em monte pubiano, laser lipólise é algo que eu adoro, vejo resultados incríveis, o resultado é imediato. E a vantagem da laser lipólise em relação à lipoaspiração, por exemplo, é que a lipoaspiração, ela só retira o tecido adiposo, o que já é muito interessante, claro. Mas a laser lipólise, por conta do calor, ela, mata essas células de gordura, esses adipócitos, e através do calor ela também faz estímulo de colágeno. Então, a gente vê uma retração de tecido que é muito interessante. Eu acabo, claro, a paciente que eu vou tratar monte pubiano, eu sempre trato grandes lábios também, justamente por tá lá com o aparelho, tá na oportunidade, né? E eu vejo esse resultado muito bonito. Então, ainda indo um pouco mais para baixo, o clitóris. Clitóris é algo que eu tenho me empenhado muito, é algo que eu tenho estudado cada vez mais, feito cada vez mais cursos, porque com o uso frequente de hormônios, principalmente androgênios, né, isso acaba acarretando um aumento do clitóris e as pacientes começam a se incomodar. Antigamente, as técnicas envolviam, basicamente, ou não tinha o que ser feito, não fazia nada, ou então a clitorotomia, que era cortar o clitóris. E isso, claro, traz complicações, potenciais complicações que são devastadoras e muitas vezes a paciente acabava deixando para lá. Hoje, as técnicas de clitoropexia, inclusive, existe uma brasileira que foi minha professora da pós-graduação, que é a Tina Batalha, ela é referência mundial nessa técnica, onde a gente encolhe o clitóris. E ao encolher o clitóris, tu consegues deixar ele menor, na paciente, claro, que tinha hipertrofia de clitóris, né? Tu consegues deixá-lo menor sem correr nenhum risco de fazer nenhuma lesão nervosa. Tu não chega a cortar ele, tu vai retrair ele. Tu vai retrair ele, fazer uma apexia, vai encolher ele, exatamente. Sim. E aí, o capuz do clitóris, que é aquela pele que sobra, isso é retirado e é pele, não tem nenhum cunho sensitivo aí, nem sexual, enfim. Então, essa é uma cirurgia que tem sido cada vez mais. Hoje eu percebo que mesmo pacientes que eu operei há 5 anos, por exemplo, hoje eu olho elas e eu penso, eu deveria ter feito clitóris também. Mas eu sei que na época ninguém fazia, então
tá tudo certo, não foi uma coisa que eu que não fiz. Exato. E então essas técnicas de clitóris têm ganhado meu coração, com certeza. E por muito tempo ficou, não tem o que fazer, é assim e deu, né? Não tem o que fazer. Daí, inclusive, essas pacientes são as pacientes da academia e tal, gostam de usar uma roupa de ginástica branca, azul clarinho e tal, e fica aparente, né? Então, isso incomodava muito. Muitas vezes, eu acabo propondo para paciente que não tem um aumento tão significativo, de fazer um preenchimento de grande lábio, então, onde a gente faz uma projeção do grande lábio e acaba escondendo aquele clitóris. E harmoniza, né? Harmoniza, exato. E para essas pacientes é muito importante não afastar da atividade física. Então, esse procedimento é um procedimento que no dia seguinte ela pode estar malhando normalmente, né? Mas, enfim, as cirurgias de clitóris, cirurgias de grandes lábios, sem dúvida, mulher, à medida que vai também perdendo peso, ou mesmo vai envelhecendo, vai ficando mais flácido, a gente utiliza o sulco interlabial, né? Então, uma preguinha entre o pequeno e o grande lábio, para esconder a cicatriz, então é imperceptível. Eu falo que é igual a cirurgia bléfaro, né? É igual pálpebra, assim, a mesma técnica utilizada. E as cirurgias de pequeno lábio, que são o carro-chefe, sempre foram, né? Existem várias técnicas. Recentemente aprendi uma técnica nova também, que não envolve cortar nenhum tipo de vaso e nem nervo. Então, é só retirada bem da pele superficial, também aliada com laser de CO2, tu faz pontual e faz uma retração de pele. E tem sido maravilhoso fazer esse tipo de técnica, porque antes, uma preocupação que eu tinha era a decência de sutura, porque às vezes a paciente não segue a nossa recomendação de pós-operatório, e aí nessas técnicas novas isso praticamente não acontece. Quanta evolução, né? Um termo que eu gosto desse podcast aqui é sempre um conceito de fronteira do conhecimento, né? E quando eu olho para o Darwin Connect, eu digo, eu quero chegar nas fronteiras onde cada especialidade está, até para os demais colegas saber, até para o público saber, olha, quem assistiu hoje com certeza ficou de boca aberta com tanta possibilidade que tem que a gente ali fora nem sabe que existe, né? Vocês conseguiram nos apresentar aqui um leque de oportunidades, né? E aquela pergunta lá, inconveniente, Gabriel, como tu vê essa área da estética na urologia daqui a 15 anos? O que tu vê que está a caminho de vir ainda, que poderia melhorar? Eu tenho certeza que nem em 15 anos, eu acho que muito em breve isso vai se tornar mais do que comum, porque cada vez mais as pessoas vão conseguir conversar disso, falar disso em casa, falar com a parceria que isso está incomodando e querer resolver, né? Infelizmente, isso é um tabu e é uma das coisas que eu e a Ana, a gente luta muito para ir contra, né? Para o paciente poder ficar tranquilo, ficar favorável e acabar fazendo. A gente tem vários tratamentos que são estudos, por exemplo, o plasma rico em plaquetas, né? Tanto para fazer o preenchimento como regeneração celular para ereção, e uso também de stem cells, né, para fazer regeneração local com melhora do colágeno e aumento e regeneração tecidual. Então, tem muita coisa aí para aparecer ainda. Acontecendo ainda, né? Exatamente. E Ana, na gineco, o que tem por vir aí? Dia a dia. Eu tenho certeza que isso vai ser o dia a dia do ginecologista. Pode anotar. Da mesma forma como aconteceu com a dermato, né? Uma vez o dermatologista tratava a doença de pele e pronto. Hoje não existe, né? São pouquíssimos, a gente consegue colocar pelo menos aqui em Criciúma, em uma mão, os dermatologistas que não fazem estética. Exato. Né? Então, porque faz parte da especialidade. Eu realmente acredito que na ginecologia, esses procedimentos que hoje eu realizo e que são um baita diferencial, porque quase ninguém realiza, eu acho que num futuro próximo vai ser o dia a dia de todo ginecologista. E é nisso que vocês falam, é que a questão não é a especialidade de vocês tratar doenças, mas deixar tudo saudável, né? Então, o saudável envolve o aspecto visual, o aspecto funcional e não ter doença, né? Então, são visões novas para especialidades já tradicionais, né? Sem dúvidas, então, e com
o processo de, assim, de mudança do envelhecimento do ser humano. Então, as mulheres de hoje vão viver 100 anos. Se a média da mulher brasileira entrar na menopausa é 52, tu passa metade da tua vida praticamente na pós-menopausa. É natural que esses procedimentos de manejo do envelhecimento, sejam eles funcionais, regenerativos ou estéticos, eles façam parte do dia a dia das mulheres e dos médicos que cuidam delas. Com certeza. Bem, pessoal, adorei o podcast. Vou confessar para vocês que eu estava um pouco apreensivo de misturar duas áreas que são afins, mas são completamente diferentes, né? Mas eu acho que complementou. Trazer o lado masculino e o lado feminino, eu acho que deixou muito rica a nossa conversa aqui. E quem assistiu até o final, com certeza se impressionou com tanta coisa nova que tem por aí, que a gente não está acostumado a escutar no nosso dia a dia de consultório, no nosso dia a dia no mundo real, né? E é isso aí, ganhamos uma aula do Dr. Gabriel, da doutora Ana, e quero deixar um espaço para vocês se despedirem, contar para o pessoal aonde nós encontramos vocês, aonde vocês estão atendendo, qual a rede a rede social que vocês usam. Primeiro que é extremamente legal isso aqui que vocês estão fazendo aqui no Darwin Conecta. Eu, pessoalmente, sou um cliente assíduo, né, do podcast de vocês, porque realmente acaba aproximando muito, né, tudo que a gente vê e tudo que a gente fala. Às vezes a gente não faz nem noção, assim como falou com a gente, cara, nem sabia que existia isso, né? A gente é a mesma coisa, né? A gente acaba aproximando laços, né? E é isso que a gente tem que tratar, né? Eu e a Ana, né, a gente tem muita proximidade, né, pra gente compartilhar ideias, compartilhar pacientes, compartilhar tratamentos, que é tudo isso que eu acho que a medicina cada vez vai mais fazer. Cada médico vai se especializando numa coisa e a gente consegue juntar para ter o melhor benefício para todo mundo, né? Para o paciente homem, para o paciente mulher, independente disso. E quem quiser acompanhar a gente nas redes, vai ser um prazer acompanhar. A gente participa bastante ali no Instagram, Gabriel Eluane, urologia. E Ana Cláudia também sou grande fã. Vou deixar ela explicar um pouquinho. Certo, então eu agradeço o convite, né? Eu acredito que fazer o que nós estamos fazendo aqui não deixa de ser o que o Darwin faz todos os dias quando eu abro o meu prontuário, que é justamente de olhar a interação com outras especialidades, né, ver, enfim, exames que minha paciente fez e entender ela com o contexto como um todo e estar aqui contribuindo para que todos os ouvintes do podcast e usuários do Darwin também conheçam esse mundo que eu sou tão apaixonada e que eu fico às vezes até me policiando para não falar demais, porque realmente é algo que eu gosto muito. É muito, muito satisfatório. Tu tinhas essa preocupação se essa conversa ia fluir? Eu tinha certeza absoluta que essa conversa ia fluir, porque apesar de parecer que não faz tanto sentido, para mim faz todo sentido do mundo, porque muitas vezes, uma relação sexual muitas vezes envolve duas pessoas e muitas vezes envolve um homem e uma mulher. Então, sem dúvidas, isso aqui ia dar certo. Enfim... convido eu atendo na Clínica Íntima, né? Aliás, Clínica Íntima fez 1 ano ontem, parabéns para nós. Parabéns, a clínica tá linda, né? Já estive lá conhecendo. Obrigada. Então eu atendo lá. Lá na clínica nós temos todos esses procedimentos que eu citei aqui, fomos pioneiros em praticamente todos eles aqui na cidade. Temos uma grande, grande vantagem de termos salas de procedimento com possibilidade de sedação lá. Então, nenhuma das minhas pacientes necessita ir para o centro cirúrgico para fazer esses procedimentos que muitas vezes são tão íntimos, literalmente íntimos. E isso acaba sendo um grande diferencial e um grande motivador das minhas pacientes em realizarem esses tipos de procedimentos. Enfim, convido todo mundo a estar lá. E também sou uma pessoa muito presente no Instagram, né? Então, meu Instagram é Ana Cláudia Gineco. E me sigam lá. Perfeito. Gente, estou muito feliz. Muito obrigado pela presença de vocês. Acho que vocês enriqueceram muito esse podcast. E para quem quer saber mais,
Siga nossas redes sociais, esses episódios e os próximos que virão vão estar lá no YouTube, vão estar lá no Spotify. E quem quiser conhecer um pouquinho mais do ecossistema Darwin Saúde, que o Gabriel e a Ana fazem parte aqui, entra lá no nosso site www.darwinsaude.com.br. Convidamos todos os colegas médicos a se unir nesse ecossistema de conhecimento, né? E sigam nossa rede social, @Darwin Saúde. Até o próximo Darwin Connect.